Irmãos, vamos continuar a nossa série sobre os verbos da igreja, né? Os verbos do igrejar. Já falamos sobre congregar, sobre discipular. Nós vamos falar hoje sobre servir. Nós vamos fazer essa leitura em Filipenses capítulo 2. Vou pedir para colocar aqui atrás. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18. Ai, Tati, é muita coisa. Não é nada. É pouquinho, uma leitura fluida. E se tudo que eu falar aqui hoje não fizer sentido para você, mas se essa palavra ficar no seu coração, a gente já vai conseguir andar em uns 70%, irmãos, daquilo que é o propósito de Deus para o dia de hoje. Eu ainda nem comecei, irmãos, eu já estou emocionada, eu estou muito emocionada. Se alguém puder me trazer um papel, eu vou agradecer. Eu estou emocionada desde ontem com tudo que Deus tem feito em nosso meio, com tudo que Deus tem feito em nós, através de nós, como família do Senhor, né? Como um povo santo de Deus. E tudo que nós fazemos, obrigada, mano, é para a honra e para a glória do Senhor, né, irmãos? Mas o nosso coração, ele se alegra, ele se rejubila quando a gente vê que nós estamos cumprindo um propósito, cumprindo um chamado, né, irmãos? Nós nos alegramos quando fazemos pessoas que nós amamos felizes, né? Quando nós sabemos que estamos agradando o coração. Então vamos ler Filipenses capítulo 2. Pode ser a NVI. Não sei qual que tá. Isso, pode ser essa. Vamos ler do 1 ao 18. Eu vou acompanhar com os irmãos ali atrás. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre servir. Irmãos, foi falado aqui na última pregação da série sobre o discipulado, seguir a Jesus, né? E o servir fazia parte do treinamento dos discípulos. Talvez a maior parte do treinamento deles era ensinando eles a servir através de parábolas, através de ações. A mais famosa que nós conhecemos, o lava-pés, né? Então o Senhor, ele vai ensinando a eles que o reino funcionava de uma forma completamente diferente do mundo, né? Ele vai dizer: no meu reino, o maior, ele tem que servir o menor. No meu reino, aquele que é o mais importante, ele se faz o menor de todos, o mais humilde.
para que ele receba um galardão. Eles não tinham ainda essa ideia, eles não tinham essa clareza. Então o Senhor fica ali a todo momento, através da palavra, se esforçando para fazer com que eles aprendessem essa nova forma de ver, essa nova forma de enxergar a realidade, que era servindo acima de tudo. O povo de Israel já tinha muito ensinamento sobre o amor ao próximo, a hospitalidade e tudo, né? Mas não havia essa mentalidade de colocar os outros como superiores a si mesmos, como lugares de honra, lugares de desonra, o menor para o Senhor ser como o maior. Essa foi a mentalidade que o Senhor vem tentando transformar. Então, fazia parte do treinamento, do discipulado, o servir. Irmãos, um pilar fundamental na fé. Não dá para avançar sem o serviço, não dá para seguir em frente sem isso. O serviço é, portanto, uma manifestação prática do amor de Deus em nós. Em resposta à graça dele, a tudo que ele fez por nós. E um testemunho do caráter de Cristo para o mundo. Né? Como foi dito nesse último final de semana, o irmão estava falando, era Deus se revelando em Jesus, né? Foi o Rui que falou no PG. Deus se revelando em Jesus e Jesus se revelando na sua igreja. E tudo através de atitudes, né, irmão? Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Quem gosta das linguagens de amor, a linguagem de amor do reino é atos de serviço. Não dá para fugir disso. Então, irmãos, servir é, acima de tudo, uma decisão, uma confissão de fé. A gente vê quando Josué, em 24:15, ele fala: vocês decidam a quem vocês querem servir. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Né? Se os deuses que serviram vossos pais, se os deuses dessa terra onde vocês estão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é acima de tudo uma decisão, né? Porque algumas pessoas às vezes usam Romanos 12:7, ele fala assim: se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensina. Aí a pessoa vem com a cara mais lavada do mundo e diz: meu dom não é servir, irmão, pelo amor de Deus. Vou falar igual a Camila, não me irrita não. Me irrita não, pelo amor de Deus, irmão. Esse servir aqui, até a palavra original é o diáconos, é um serviço muito mais administrativo. E nem todos, com certeza, têm esse chamado. Às vezes as pessoas até na própria casa têm essa dificuldade. Então, nem todos têm essa vocação. Mas o servir com os seus dons, com aquilo que Deus te dá, é uma obrigação de todos. Não existe esse negócio de, Deus não me deu esse dom, esse chamado. Irmãos, não tem como, é impossível. Tá bom? Então, não vamos entrar por aí. Se você for olhar a palavra de Deus para alimentar seu ego, se você abre a palavra de Deus para alimentar a sua falta de empatia, a sua incapacidade de servir o seu irmão, você está perdendo o seu tempo. E se você fizer a gente discutir sobre isso, você está perdendo o meu tempo também. E aí a situação fica um pouco mais grave. Então, não, irmãos. Quando Paulo fala, se o dom é servir, sirva, é o dom do diaconato. Todos nós fomos chamados para servir. Não existe reino sem serviço. Não existe ser cristão sem servir. É impossível, irmãos. Porque a linguagem de amor do reino é o serviço. A palavra de Deus, ela diz, 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, irmãos, não adianta só falar, eu amo muito, mas e aí? Cadê aqui? Onde é que está esse amor? Às vezes eu brincava com a Adriana e falava, eu sei, eu já ouvi, mas eu preciso pegar, eu preciso sentir, eu preciso ter aqui um negócio mais palpável. E no reino é assim que funciona. Então a palavra vai dizer, filhinhos, não amemos nem de palavra nem de boca. Eu acho que esse negócio está caindo. Não? Nem de boca, ficar igual a Mamara aquela vez. Que luta, eu sei que já sei poder, tá vendo? Eu ri. Nem de palavra, nem de boca. Não basta sentir compaixão. Nós precisamos demonstrar isso através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso comportamento, através da nossa forma de viver e de lidar
com todas as pessoas ao nosso redor. Eu não estou falando só de servir na casa de Deus, mas servir ao Senhor é ser um instrumento do Senhor aonde quer que você vá, em qualquer lugar onde você esteja, você vai servir ao Senhor sendo um reflexo da glória dele, um reflexo de quem ele é para as pessoas. Então vamos lá. Às vezes, irmãos, a gente reclama, sente falta de coisas, né? Aponta coisas, mostra coisas que estão faltando e não percebe que muitas vezes isso, irmãos, pode ser o Senhor te mostrando qual é o seu chamado. Pode ser o Senhor te levantando para fazer alguma coisa. Pode ser o Senhor. Deus, ele não está te mostrando uma falta na casa dele, onde quer que seja, só para você ficar apontando falhas e reclamando e murmurando por aí, mas para você fazer a diferença através das suas atitudes. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, eu fiquei doente 1 mês, ninguém me visitou e não sei o quê. Irmãos, você está percebendo que falta um ministério de visita? Inicie isso. Comece isso, peça ao Senhor orientação, ore, jejue, apresente a liderança e comece isso. Provavelmente é o Senhor permitindo que você perceba que há uma ausência de algo que precisa ser feito. E o objetivo é que você faça. Reflita. Quantas pessoas você visitou no último ano? Reflita. Às vezes a gente reclama tanto que não fazem por nós, mas nós não fazemos, nós não servimos, nós não nos disponibilizamos. Nós só queremos receber, só queremos que venha a nós. Então, nós precisamos, através das nossas atitudes, servir. E se você não sabe o que fazer, pode começar por aquilo que você acha que está faltando. Começa por aí, eu não sei o que fazer, eu não sei. O que você acha? Você tem alguma reclamação? Com certeza você tem. Sem dúvida existe alguma reclamaçãozinha aí no seu coração de um negócio que você acha que dá para ser melhor. É claro que não dá para seguir as sugestões e opiniões de todos. Também não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Nós temos que seguir diretrizes, direções, orar, apresentar ao Senhor, aguardar o momento certo de fazer e etc. Mas, irmãos, há tantas coisas que precisam ser feitas e poucos obreiros. Para a lavoura, para a safra. Há tanta coisa, gente, que precisa ser feita e poucas pessoas que possam fazer. Então, que possamos transformar o nosso serviço, o nosso amor a Deus, a nossa gratidão a Deus em atitudes reais que demonstrem isso, que apresentem isso. 1 Pedro 4,10 vai dizer, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, o dom que eu recebo de Deus não é para me exibir, para me mostrar, ai, meu Deus, dele me escolheu, olha só que top, que maravilhosa. Não, é para servir. Se o seu dom não serve para servir aos outros, alguma coisa está errada. Alguma coisa está equivocada, alguma coisa se desencontrou aqui no meio do caminho. Porque a palavra de Deus diz, exerça o dom que recebeu para servir. O que Deus tem te dado? Quais são os dons que Deus tem entregado nas suas mãos? O que você tem escondido com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar? Será que vão gostar ou não? Para quem nós fazemos, irmãos? É normal nós ficarmos ansiosos, nervosos. Olha, eu estou cansada de estar aqui, toda vez eu fico nervosa, ansiosa, eu estou suando para caramba. Eu falo para as pessoas que eu derreto, as pessoas não acreditam, eu só disfarço bem, é diferente. O que precisa ser feito? O serviço, irmãos, na casa do Senhor não é feito por pessoas super capacitadas. É feito por pessoas que se disponibilizaram, é só isso. Essa é a única diferença entre quem serve e quem não serve. É porque um está parado, calado, com medo, e o outro está falando, eis-me aqui, está precisando? Estou aí. Você sabe fazer, irmão? Não sei não, mas eu aprendo. Você já fez isso antes? Nunca fiz não, mas a gente vai aprimorando no meio do caminho. Se disponibilize para o Senhor. Quais são os dons que Deus tem te dado? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Como que isso pode ser usado na obra de Deus? Como que o dom que Deus te deu pode ser usado no reino do Senhor através de atitudes tangíveis, através de demonstrações práticas? Como que isso pode ser apresentado? Serviço,
ao próximo. É o pilar fundamental da fé cristã. Sem isso, irmãos, é o que Tiago diz, a fé sem obras é morta. É morta. Para nada aproveita. Não é essa fé que nós queremos ter. Não é uma fé morta em nós mesmos. E direcionamos isso para os nossos irmãos. 1 João 4,20 vai dizer o quê? Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Por quê? Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus escolheu ser amado e servido através do próximo. Quem é o próximo? Meu marido? Todo mundo. Todos. Sim, sim, até aqueles. Até aqueles. Até aqueles que vieram ao mundo testar o nosso 70 vezes 7. Até eles. Todos, irmãos. Aqueles que nós amamos naturalmente, aquele por quem nós temos afinidade naturalmente e aqueles por quem nós não temos. A parábola do bom samaritano, ela deixa isso bem claro, né? Até aqueles que pareciam ser tão errados, indesejáveis, foi quem demonstrou amor, foi quem acolheu. Uma pessoa que não conhecia, que não fazia parte da sua cultura, da sua história. Mas teve ali uma demonstração. E o Senhor, Ele escolheu ser amado e servido através de nós. Quando nós servimos uns aos outros. Qual é a palavra que Ele dá lá em Mateus 25? Eu tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Tive nu, me vestiste. Tive preso, você foi me visitar. E eles disseram, ué, mas quando que isso aconteceu que eu não me lembro? Quando? Quando que você estava com fome e eu te dei que eu não me lembro? Ele vai dizer o quê? Quando fizeste a esses meus pequeninos. Quando você fez ao seu próximo, quando você fez aos meus filhos. Irmãos, nós que somos maus, dizemos o quê? Quem dá doce, meu filho? Quem conhece esse ditado? Quem dá doce, meu filho, é minha boca doça. Com o Senhor é a mesma coisa, Fê. Olha para esse irmão que está aí do seu lado. Ele tem um pai. Ele tem um pai. E se você servi-lo, tratá-lo com amor e com carinho, você acha que o pai dele não vai se alegrar? Você acha que o pai não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeito? É assim que o Senhor escolheu ser servido. Através de nós mesmos, através uns dos outros. E que tipo de servos nós somos? Irmãos, Paulo e Pedro, constantemente, em várias passagens, eles falam de servos usando a palavra doulos, que são o quê? Escravos. Mas é um escravo voluntário. Presta atenção. Não faz nada obrigado, não, pelo amor de Deus. Não faz as coisas forçadas, não, pelo amor de Deus. Eu tive um negócio, uma conversa tão séria com o Eduardo essa semana, porque ele queria fazer outras coisas. E eu falei, mas tu tem que se preparar. Tu tem que estudar. Porra, vai falar off the king depois. Tu tem que estudar, tu tem que buscar na palavra. Ai, mas criança, né? Criança é outro foco. E foi fazer como se fosse obrigado, irmãos. Quem me deixa maluca é uma pessoa fazendo um negócio obrigado para o Senhor. Porque, irmãos, você não entendeu nada. Se você faz por obrigação, você não entendeu nada. Fica em casa, você está perdendo seu tempo. Ainda está arrastando uma maldição para você ainda. Não é assim. Nós somos escravos, veja bem, da orelha furada. Ah, irmãos, isso é muito precioso. Deuteronômio 15 vai contar essa lei, essa regulamentação, que era o quê? Quando o Senhor ia liberar um escravo, ele ia ser solto, ele ia ser livre. Mas esse escravo reconhecia que amava aquele Senhor. E não queria. Ele decidia que, olha, não quero. Não quero a minha liberdade, não quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui com você todos os dias da minha vida. Então o Senhor ia lá na porta, e furava a orelha desse escravo. E esse escravo agora era dele para sempre. Porque quis. Porque ele quis. Irmãos, isso é muito precioso. Servir a Deus como escravos de orelha furada é dizer, Senhor, eu te sirvo, eu sou o seu escravo por uma decisão voluntária de amor.
Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O escravo reconhece que ali é o melhor lugar para ele. Ele não está preocupado com o status de escravo, de filho, de empregado, o que ele é naquela casa. Ele simplesmente entende, esse é o melhor lugar para mim. Não existe liberdade fora daqui. Não faz sentido para mim estar fora daqui. Então, nós nos submetemos a ele porque confirmamos que a vontade dele é melhor do que a nossa. E nós decidimos servir como escravos a ele para sempre. Porque encontramos nele a nossa verdadeira liberdade. E ele vai dizer, vocês não são mais servos, são amigos. Por quê? Vocês tiveram a oportunidade de ser livres, mas decidiram ficar. Vocês querem estar aqui. Não é um escravo comum. Imagina esse escravo que chega para o seu senhor e fala, não quero ir embora, quero te servir para sempre. Quero ficar aqui para sempre. Aquele senhor entende que aquele escravo agora é parte da família dele. É alguém confiável, é alguém leal, é alguém que verdadeiramente ama aquele senhor. Não estava só cumprindo uma obrigação, esperando o momento certo de ir embora. Ele realmente faz o que faz pelo Senhor porque o ama e porque quer ficar ali naquela casa. E somos nós. Nós agora entendemos o propósito. Aqueles que não são mais servos, agora são amigos, ele fala, não vos chamarei servos, chamarei amigos. Porque vocês não têm que fazer mais nada? Não. Não é essa a explicação que ele dá. Porque vocês nunca mais vão trabalhar? Não é essa a explicação, não. Porque agora vocês sabem o que eu faço. Eu estou compartilhando com vocês tudo, todos os projetos, os planos, os objetivos, onde eu quero chegar, porque eu não estou liberando ordens aleatoriamente, que você é obrigado a fazer. Eu estou compartilhando com você um plano. Eu compartilho com você qual é o meu propósito. E você entende o propósito e fala, ai, Senhor, fura minha orelha. Fura minha orelha que eu não quero sair daqui nunca mais. Eu não posso, não tenho lugar para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna. Fura minha orelha porque eu não vou sair daqui. Não faz sentido para mim não te servir, a minha vida não tem sentido. Se não for para viver o teu propósito, se não for para viver o teu chamado. E é por isso que nós somos servos. Mas somos servos da orelha furada. Porque nós decidimos, irmãos. Não faça nada obrigado para o Senhor. Não faça nada achando que Deus te deve alguma coisa. Achando que você está fazendo um favor para Ele. Pelo amor de Deus, eu não sei o que é pior. Irmãos, e esse foi o choque do Eduardo. O Senhor não precisa de nós. Isso é privilégio, irmãos. Servir ao Senhor não é uma necessidade dele, é uma necessidade nossa. Somos nós que precisamos dar sentido e propósito à nossa vida, para não sucumbirmos. Por que tantas pessoas estão desesperançadas? Não tem um propósito na vida, não sei para que eu vim nesse mundo. Servir a Deus é o que dá propósito e sentido à nossa vida. É o que dá sentido à nossa existência. Somos nós que precisamos servir a Ele, não Ele que precisa. Não precisa de absolutamente nada. E como servos, nós cuidamos dos interesses do nosso Senhor. Quando você chega ali, vem um garçom e fala, boa noite, hoje eu vou te servir. Hoje eu vou te servir, o que você deseja? Aí você fica, meu Deus, nem Salomão. Ai, traz uma água, por gentileza. E a pessoa vai lá. Ai, traz um refrigerante. Ai, eu esqueci de pedir para colocar gelo e limão. Aí a pessoa vai lá. Servir, irmãos. Servindo os interesses. Sem nem ficar perguntando. Sério? Sério mesmo? Teve um dia que um garçom falou comigo, acho que eu fui comer um bacalhau, mas eu pedi uma cola. Aí ele, sério? Isso não orna com cola, tem que pedir um vinho. Eu falei, não quero, quero cola. Mas sério? Ah, sério, pá? Eu falei, ah, sério, pá? Mas o bom servo, ele não questiona, ele vai lá, claro, com certeza. Ainda elogia.
Mesmo que nem entenda o que você está querendo falando. Boa escolha, escolheu bem. É isso mesmo. Você tem que estar satisfeito com a sua escolha. Então, como servos do Senhor, nós servimos aos interesses dele. Qual é o interesse dele, irmãos? Que nós estejamos em comunhão. Que os seus filhos sejam atendidos e servidos. Que os seus filhos estejam sendo cuidados. Que a sua obra avance. Que a igreja cresça. Que nenhum padeça. Que nós possamos compartilhar a cruz e o peso uns dos outros. Você acha mesmo que você consegue servir a Deus dizendo, eu sou a igreja e não saio mais daqui da minha casa? Você acha mesmo que é possível isso? De forma plena e intencional? Como é que você chora com os que choram, se você nem sabe quem está chorando? Como é que você se alegra com os que se alegram, se você não convive com ninguém, não conhece ninguém? Como é que você faz isso, irmãos? Que história é essa? Que negócio é esse? De ser crente sozinho? Até quem defende esse negócio, é muito difícil essa pessoa dizer, a igreja sou eu. Normalmente eles falam assim, ó, a igreja somos nós. Por quê? Porque ninguém é igreja sozinho, irmãos. E até essas pessoas sabem que ninguém é igreja sozinho. Não tem como, não adianta. Ladainha de um mundo que está cada vez mais individualista, com pessoas cada vez mais adoecidas mentalmente. Se sentindo sozinhos e tão sozinhos, e sem assumir que estão sozinhos, estão criando boneco agora. Um desespero. Irmãos, isso é desespero por ter troca. E se for com alguém que não me exige nada, melhor ainda. Essa é a troca perfeita. Essa é a perfeita, né? Eu faço ali o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. Não, fingir que o bebê chorou de madrugada é uma coisa, tá? Quem já teve... Pessoal que tem filho pequeno aí, você fingir que o bebê chorou, acordou, ele não dormiu a noite toda, é uma coisa, experimenta. Passar ali, comer esse quilo de sal para você ver. Experimenta. Mas as pessoas não querem sofrer. Por quê? Comunhão traz sofrimento. Relacionamento traz sofrimento. A gente se frustra o tempo todo. Nós frustramos as outras pessoas. Nós somos mestres em criar expectativas. Criamos os outros criam de nós. Algumas irreais, outras porque nós somos incoerentes. Nós damos uma ideia para a pessoa e não cumprimos com aquilo que nós damos. Então, nós é que fomos os incoerentes. Alimentamos expectativas irreais. E, no final, todo mundo sofre. Tentando não sofrer, as pessoas vão se isolando cada vez mais, se afastando cada vez mais. Mas esse não é o plano do Senhor, irmãos. O plano do Senhor é ferro afiando ferro, como diz o Provérbios. É nós estarmos juntos, crescendo e aprendendo. Há pouco tempo nós estávamos no PG, lá em Valongo, e lá a gente brinca que é o PG Kids. Porque são muitas crianças pequenas, tem mais criança que adulto. E às vezes é uma loucura. O Rui fala super alto para a gente conseguir ouvir o que ele está falando. E eles há pouco tempo estavam ali esse amadurecimento, irmãos. Um toma um negócio do outro e briga, e bate, e chora, não sei o quê, aquela coisa. E a gente ali gerindo. Mas aquele, irmãos, era o ambiente mais seguro para isso acontecer. De que outra forma eles vão aprender a se relacionar, se não se relacionando? E entre nós, que somos amigos, somos irmãos, sabemos o que está se passando. Então a gente vai ali, educando uma criança, olha, não faz assim, não fala assim. Mas de que outra forma eles poderiam aprender a fazer isso, irmãos? De que outra forma a gente percebe que os nossos filhos precisam de orientação, senão quando eles estão numa determinada posição? Porque até a gente acha que vai agir de um jeito ou de outro. Se fosse comigo, fazia isso, assim, assado. Mas quando chega a nossa vez, irmão, dá pro torto, né? O caminho é diferente. As emoções deixam tudo ali, anuviado, fica tudo nublado, a gente faz completamente diferente. Damos conselhos maravilhosos. Na hora de aplicar esses conselhos a nós, sei que Jesus tem poder. Então, irmãos, quando nós entendemos o propósito, o chamado, nós nos tornamos servos da orelha furada. Nós não deixamos hipótese, irmãos. Não há hipótese de voltar atrás.
Quando o servo fura a orelha, ele diz: eu quero isso aqui o resto da minha vida. Eu quero estar debaixo da tua autoridade. Eu quero estar dentro da tua casa, servindo a sua família. É esse o lugar onde eu quero estar. E ele anula todas as suas possibilidades de um dia ser livre. Porque ele entende que não vale a pena. Nenhuma liberdade vale a pena fora da casa do Senhor, a quem ele ama. A quem ele decidiu e escolheu amar. E por isso nós servimos ao Senhor com alegria. Com os nossos dons, com as nossas riquezas e principalmente com excelência. Não como se ele precisasse de nós. Ele não precisa, irmãos. Essa é uma dura realidade. O Senhor não precisa. Se o Senhor usa você, é um privilégio seu. Eu estou aqui hoje, não é porque Deus precisa de mim, porque se eu não estivesse, Ele levantava qualquer outro. É um privilégio meu poder servir a esse Senhor. É um privilégio para mim. É graça sobre graça. O Senhor não me deve absolutamente nada. Nós não podemos presumir que estamos satisfazendo a necessidade. Irmãos, olha que nível de arrogância. Se a gente começa a pensar pelas coisas que a gente fala, você está presumindo que está satisfazendo uma necessidade de Deus. Ah, sério? De Deus. Como se nós pudéssemos ganhar alguma coisa por aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando. Como se fôssemos nós que pudéssemos atender as necessidades dele e não ele as nossas. Como se a gente pudesse colocá-lo em dívida. Senhor, já trabalhei tanto para você. E agora você está fazendo isso comigo? Sério? Você acha mesmo? Atos 17, 25 diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele não precisa de nada. Não precisa de nós. Eu estava ouvindo o testemunho do Douglas e ele dizia que estava numa fila e Deus falava com ele para falar com a pessoa da frente. E ele: não, Senhor, a pessoa está de fone, eu vou incomodar. Que isso deve ser coisa da minha cabeça. Deus vai falar com essa pessoa. E ele: eu não vou falar nada. Que a pessoa está de fone, está ouvindo música, que inconveniente. Enquanto ele estava naquele conflito, irmãos, uma pessoa que estava atrás dele bateu no ombro dele e falou assim: dá licença, por favor. Foi na pessoa da frente e falou: olha, Deus mandou falar com você assim, assim, assim. E ele olhou, irmãos, isso acontece muito, é porque Deus não permite que a gente veja. Mas ele diz que se sentiu profundamente envergonhado, entristecido. Porque, irmãos, Deus não precisa. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Como o pastor disse aqui uma vez, a obra é dele. A obra não vai sofrer por minha causa, ó lírio do campo. A obra não vai sofrer. A obra é dele. Servi-lo, privilégio meu. Privilégio meu. Porque de todas as pessoas que ele poderia chamar, ele nos chamou, irmãos. Quantas pessoas você conhece que estão cegas indo a caminho do inferno? Que ouvem a palavra e não conseguem enxergar, não conseguem abrir o coração, não conseguem se converter ao Senhor. Mas o Senhor tem nos chamado, irmãos. Isso é muito privilégio. Salmos 50, 12 diz assim: se eu tivesse fome, eu não te diria, porque meu é o mundo e a sua plenitude. O Senhor estava falando para ele: você acha que eu preciso do seu holocausto, das suas vacas, do seu rebanho? Você acha que se eu tiver fome eu vou falar com você? O povo estava se achando porque fazia holocausto para o Senhor. E o Senhor falou: se eu tivesse com fome, eu nem te diria. Quem é você na fila do pão? Pelo amor de Deus, gente. E a gente fica ali naquele nível de: ai, também não vou, também não quero mais, também vou ligar para o pastor, vou falar que é assim, assim, assado. Que eu sou o bibelô. Também não quero mais fazer, também não sei o quê. Como se eu fosse importante. Irmãos, pelo amor de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o servimos porque fomos, sabe-se Deus por quê, escolhidos para isso. Privilegiados. Se Deus tem te chamado, se Deus tem te chamado, você é um privilegiado.
Se você tem servido ao Senhor, você é um privilegiado. Porque até para isso nós precisamos da graça. Irmãos, tudo vem dele. Claro, quando nós estamos nele. Não vem querer dizer, ai, Tati, então é por isso que eu não faço, porque ele não me deu. Não, de novo, não. A gente não vai voltar para esse assunto. Se você está em Deus, o Espírito Santo te inclina para as coisas do Espírito. E quais são as coisas do Espírito? Servir. Servir ao nosso próximo. Servir aos nossos irmãos. 1 Pedro 4,11 diz assim: se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Coríntios 15:10, Paulo fala assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. E era muita coisa, tá, irmão? Não é pouca coisa, não. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, se você acha que você fazendo para o Senhor, você está ali diminuindo o seu débito, você está aumentando. Porque está sendo dispensada ainda mais graça do Senhor sobre a sua vida para que você consiga fazer. Ainda mais força Deus está provendo sobre a sua vida para que você consiga fazer. Então, nós não estamos diminuindo o nosso débito, nós estamos tornando mais devedores. Mais devedores, irmãos. E graças a Deus por isso. É graça sobre graça. É manifestação de amor. Manifestação de bondade. E com excelência, nós servimos por quê? Porque tudo nós fazemos é para quem, irmãos? Colossenses 3, 23, 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, irmãos, quando você olhar, essa palavra aqui, ele está falando sobre relação familiar. Ele estava falando de homem, de mulher, de filho, de como é que deveria ser o comportamento, e depois ele vai falar, tudo que fizer, faz de coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. E é por isso que tudo que nós fazemos, irmãos, é 110%. É o nosso máximo. É tudo, é sermos intencionais. Quem me conhece sabe que eu sou muito intencional. Eu sou muito intensa. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer com amor. Porque, irmão, é para o Senhor. É para o Senhor. Tudo que nós fazemos, nós temos que pensar que estamos fazendo para Ele. Como que nós faríamos se o nosso Senhor Jesus estivesse precisando de um ombro, de um apoio, de um amigo? Será que eu daria o mínimo, irmãos? Claro que não. Se alguém me dissesse, Tati, Jesus está lá, ó, está lá não sei aonde, está meio abatido. Irmão, não saía nem de chinelo, eu ia descalço, correndo, chamava nem Uber, ia assim, ó, voando até lá. Que? Está precisando de mim agora, não interessa o que eu estou fazendo. Que isso? Porque é para Ele, irmãos. É tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo vem dEle, é tudo em torno dEle. É tudo, é tudo. E só quando a gente consegue esse entendimento, a gente consegue se doar a Ele de corpo e alma e servir a Ele de corpo e alma. E se sentir feliz mesmo quando está cansado. Porque a gente fica cansado, a gente fica exausto. Fala aí, Gil. O Gil está cozinhando há 3 dias, irmãos. Vocês façam o favor de comprar a cantina quando acabar o culto, hein? O Gil está cozinhando há 3 dias, coitado. Trabalhando, dormindo tarde, acordando cedo. Mas fala, a gente fica cansado, mas fica satisfeito, né? É o sentimento do final, irmão. Você está morto, você está exausto, mas o seu coração está, ó, pulsando de alegria, de prazer, por poder fazer algo para o reino, por poder cuidar daquilo que Deus ama, por poder saber que você está contribuindo com aquilo que alegra o coração do Senhor, com aquilo que faz feliz o amor de nossas vidas, o grande amor de nossas vidas. O que faz Ele feliz é isso que eu quero fazer. O que alegra o coração é isso que eu quero fazer, porque eu preciso ser grata por tudo que Ele tem feito a mim.
Eu preciso, nada do que eu faça nunca vai ser suficiente para retribuir. A salvação, irmãos, nosso maior presente. E depois tudo que nós fazemos ainda vem dele. Ainda é a graça dele, é a força dele, é o poder dele, é a paciência dele, a mansidão dele. Depois nós servimos com nossos dons, como nós já falamos, com nossos bens e riquezas. E aqui eu vou soltar um versículo para vocês que ele está... O Adriano está rindo ali. Irmãos, esse versículo está mastigando a minha cabeça já tem meses. Uma das parábolas mais complicadas da Bíblia. Mas eu vou ter que usar esse versículo porque ele vai traduzir bem isso. Lucas 16, 9. O Senhor está terminando a parábola do mordomo infiel. E a conclusão que ele chega e fala para os discípulos é assim, olha, por isso eu lhes digo, e agora vou instalar esse triplex na cabeça de vocês também. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Sabe Deus o que isso significa, irmão? Eu ouvi um teólogo falando que se você colocar 10 teólogos numa sala discutindo essa parábola, saem 20 teorias. Porque a parábola ela já é toda confusa. O Senhor está contando a história de um mordomo infiel. O que acontece? O Senhor dele chega para ele e fala assim, olha, eu estou sabendo que você não está administrando bem o dinheiro, está desperdiçando, você vai ser demitido. Vem prestar contas que você vai ser demitido. O que esse cara pensa? Eu não gosto de trabalhar no campo, não gosto de serviço pesado, eu tenho que aqui fazer alguma coisa para quando eu for demitido eu ter onde ficar, né? Eu ter onde morar, eu tenho que me virar aqui. Como a gente diz lá no Rio, vai dar teus pulos. Dá teus pulos aqui. Ele começa ali. Aí o que ele faz? Ele chama as pessoas que devem para aqueles senhores arredentários. Ele fala assim, quantas garrafas de vinho você está devendo? Aí ele fala, 80. Aí ele fala assim, marca 50 aí. Quantos tonéis de azeite você está devendo? Devo 100. Marca 70 aí. Olha a sabedoria do ser humano. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está criando relacionamento ali. Está criando amizade. Está fazendo um negócio ali, ó. Essas pessoas agora são gratas a ele e são as pessoas que vão recebê-lo quando ele for demitido do seu emprego. E o Senhor elogia esse homem. Tati, está elogiando o pecado? Não, irmãos, ele está elogiando a inteligência de alguém que está fazendo hoje, pensando lá na frente. E aí ele vai para o versículo, que é o que chama a atenção, e a gente esquece todo o resto, que é, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É essa que a gente grava, né? Por isso que eu não lembro desse outro aqui. Eu li e falei, como é que eu nunca li isso aqui antes? O que é isso? O que esse versículo quer dizer? São mais prudentes, porque ele está fazendo hoje, focando no amanhã. E aí o Senhor vai dizer, usem a riqueza desse mundo ímpio, usem aquilo que você tem, o dinheiro que você não pode confiar e que não te livrará da ira vindoura, para fazer amigos, para fazer o bem, para ajudar as pessoas que estão precisando. De modo que quando essa riqueza acabar, porque ela vai acabar, eles os recebam nas moradas eternas. E aí, irmão, a explicação disso, você vai orar e pedir a Deus para te revelar. Se ele te revelar, tu vem me contar. E a gente vai junto, tentando entender o que o Senhor Jesus quis dizer. Porque há teólogos que dizem que esses amigos são os anjos, outros dizem que realmente são os amigos. A gente entra naquilo que nem tudo precisa ser dito e explicado, né? E é por isso que nós vamos passar a eternidade conhecendo o nosso Senhor, porque há muita coisa nele, irmãos, muita coisa. Então, nós servimos a Deus com as nossas riquezas, com as nossas posses, com os nossos bens, com aquilo que Deus tem nos dado, com o dinheiro que perece, que acaba. Às vezes o Senhor nos dá condições, irmãos, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Para você abençoar o campo missionário, por exemplo. Às vezes você diz, Tati, eu não tenho chamado missionário, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem dinheiro, irmão. Adota um missionário. Vai conhecer uma obra missionária. Envia ali. As missões são feitas o quê? Pelos pés que vão, joelhos que oram, mãos que abençoam. Então, se você não pode ir, não pode interceder intencionalmente, tá, irmão? Não estou falando de dobrar o joelho, abençoar o missionário, não sei o que, não. Se você não pode ir, não pode interceder intencionalmente por algum missionário, abençoa, irmãos. Abençoa. Tem gente que ora tanto para Deus dar um carro, na hora que precisa dar uma carona, finge que não está nem vendo a pessoa. Que é isso?
irmãos, não. Nós temos que usar a riqueza desse mundo para ganhar... irmãos, para, esse versículo é complexo. Vocês não ficam com essa cara de paisagem. Ai, Tati, já tinha entendido. Não, velho. É complexo, sim. É muito complexo. Mas fala de nós usarmos nossos bens, nossas riquezas, focando, irmãos, na eternidade. Que é onde tem que estar os nossos olhos. Não é ajudar os seus amigos com as suas riquezas, focando no retorno que eles vão te dar quando o seu dinheiro acabar aqui na terra, não. É na eternidade. Os nossos olhos precisam estar na eternidade. Porque, irmãos, é graça, é amor, e ainda assim nós vamos ser recompensados, acredita? É Ele quem dá a graça, é Ele quem dá a força, fazemos por amor e gratidão, mas ainda seremos recompensados. Hebreus 6,10 diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, irmãos, mesmo sabendo que não vem de nós, a força não vem de nós, o amor não vem de nós, veio dele primeiro. A graça para fazer não vem de nós, vem tudo dele. Ele não precisa de nós, mas ainda assim, Ele vai nos recompensar. Eu costumo brincar, irmãos, que Deus não deve nada para ninguém. Jesus não deve nada para ninguém. Irmãos, que coisa preciosa é servir a Jesus. Se você encontrar esse segredo, você vai ser muito feliz. Porque Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Ele cuida, irmãos. E cuida de coisa boba, né, não, irmão? Mas às vezes é uma coisa boba. Irmãos, uma coisa que você pensa assim, sério que Deus vai se preocupar com isso? Você pensa, ai, se eu queria tanto comer não sei o que, assim, assim, assado, mas não deu tempo, não deu isso, não deu aquilo. Daqui a pouco, irmão, chega uma pessoa com esse negócio para você. É Deus, de uma forma assim, dizendo, eu cuido dos detalhes, filho. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. E isso que é o precioso em servir a Deus. Nós não estamos perdendo tempo que poderíamos estar trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Não existe perda de tempo, irmãos. E também não vou dizer que é investimento, porque você não tem que fazer nada esperando receber. Mas é princípio. A recompensa vem. E muitas vezes ela vem aqui, irmãos. É nós estarmos orando por coisas que parecem tão insignificantes e Deus usar uma pessoa do nada, irmão, para te abençoar. Ontem mesmo eu brinquei sobre isso, né? Foi um dia muito cansativo. Eu tinha que ficar terminando esse negócio aqui. O Adriano ia ainda pregar lá em Passo Ferreira. E eu estava ali, Senhor, como é que eu faço isso? Cuido da criança, faço jantar, faço não sei o quê. E daqui a pouco meu amigo ligou, olha, eu já estava aqui no pedágio indo para casa, mas vou passar e vou fazer a janta na tua casa. Eu falei, meu Jesus! Jesus não deve nada não, irmão, para ninguém. Deve nada. Que isso? Do nada. É assim, irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Às vezes eu preciso deixar de marcar um ou outro atendimento porque é um momento que está reservado para o Senhor. Mas você acha que Deus não supera isso, não? Você acha mesmo? Você acha que eu falo, ai, não posso porque eu vou ter reunião, vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter um projeto, vou ter um trabalho. Você acha mesmo que Deus vai deixar faltar alguma coisa? Ou não manda 3 outros num outro horário que eu possa fazer, irmãos? De eu poder chegar e dizer, não tenho como encaixar. Irmãos, Ele não deve nada para ninguém. É um Deus misericordioso e compassivo. Então, sim, nós trabalhamos e muito. Né, Nai? A Nai estava tão cansada outro dia. Ai, mas eu tenho que fazer esporte. Ai, mas eu tenho... Tadinha. Por amor, irmãos. Não é porque a gente está servindo por amor que a gente não se cansa, não fica exausto, mas era amor, era entender que tinha que ser feito. Se disponibilizar para o Senhor. Então, sim, nós atendemos. Nós temos um mestre, nós obedecemos. Mas cada pequeno passo que damos em obediência ao nosso mestre é mais um presente da graça dele para nós. E ainda assim, nós somos recompensados. Que você hoje saia daqui não com o seu coração partido, achando que Deus não precisa de você. Mas que o Espírito Santo te console e te leve para um lugar que, mesmo não precisando, Ele quer te usar. Ele quer usar você. E isso é um privilégio, irmãos.
Reconheça isso como um privilégio, para que você consiga dar mais valor àquilo que Deus tem colocado na sua mão. Porque, irmãos, vai ser feito de um jeito ou de outro, mas nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. A parábola dos talentos está aí para isso. Nós vamos ser cobrados. Se você não quiser fazer o que Deus está te dando para fazer, Ele vai levantar outra pessoa. Não se preocupe. Mas você vai ser cobrado por isso. Essa é a grande realidade. Mas se você entender, irmãos, você não consegue não fazer. Esses dias mesmo eu estava meditando em Jeremias, lá no capítulo 24, ele fala assim, eu queria parar, porque o povo, irmãos, o povo estava maltratando Jeremias. Ele fala, eu queria parar, eu não queria mais. Eu não queria mais ter que trazer essas profecias, ter que falar isso. Mas quando eu me calo, isso parece que estremece os meus ossos. Essa palavra queima dentro de mim, queima, eu não consigo não fazer o que Ele me chamou para fazer. E é esse lugar que nós precisamos encontrar, onde dizemos, eu não consigo ver uma vida sem viver o propósito dEle. Eu não posso ir além sem fazer o que Ele me chamou para fazer. Às vezes eu não quero fazer. Há pouco tempo eu até falei do Adriano, muitas vezes foi ele que não deixou eu ligar para o Francis e falar, Francis, eu não quero mais. Bota outra pessoa em nome de Jesus. Não quero. Porque às vezes a gente não quer, irmãos. Somos seres humanos, somos de carne e osso, temos nossas fragilidades, temos nossos medos, nossas culpas, nossos próprios julgamentos, internos, externos. Nosso próprio senso de incapacidade, às vezes a gente não quer. Não quer sofrer o dano. Mas, irmão, depois que você fura a orelha na porta, que é Jesus, depois que o Senhor fura a sua orelha nessa porta, você não consegue mais. Você fala igual Jeremias, eu queria dizer que não, mas isso queima dentro de mim, me explode, estremece meus ossos, não deixa eu fazer, não deixa eu parar, eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Então, que nós possamos seguir, irmãos, servindo em amor, servindo com gratidão. Pedir a Ele um coração que queira servir. Estarmos cheios da presença e do Espírito para que tenhamos a inclinação para o Espírito. Se você sente falta de alguma coisa, comece a orar. Pergunte a Deus se esse não é o seu propósito, não é o seu chamado. E faça, irmão, faça. Porque a obra de Deus não vai sofrer. Mas nós vamos sofrer. Se nós não fizermos aquilo que Ele nos mandou, nós corremos um grande risco de parar dentro da barriga de um peixe.